para que você possa chegar diante dele e pedir o que você quiser. Talvez você vai pedir a cura, né? A salvação de alguém que seja querido seu. Talvez você tenha um desejo mais alto, você pede pela salvação da nossa cidade, do nosso bairro. Mas qualquer que seja o seu pedido, ele também te pede uma coisa. E a única coisa que ele te pede é que você se renda a ele. É que você se entregue totalmente nas mãos dele, para que ele possa vir em você, encontrar em você um vaso santo e depositar dentro de você a glória dele. A glória dele, as capacidades de Deus, as capacidades do Espírito Santo, elas também são infinitas. Então Deus faz o impossível acontecer. Mas antes disso, nós precisamos nos derramar diante dele. Nós precisamos renunciar à nossa própria vida. Senão nós nunca conheceremos Deus nesse lugar. Enquanto você mantém a sua vida, você se mantém aqui na terra, perdendo o seu tempo. Porque você só vai descobrindo a verdadeira vida na caminhada com Jesus. Essa é a caminhada da vida real. É a vida que Jesus dá. Essa é incomparável. Aqueles que serviram a Deus de coração, com uma verdade, a vida de muitos deles está descrita aqui no livro de Atos. E no Novo Testamento inteiro, né? Eles sacrificaram tudo por amor a Jesus, para receber a grandeza de Deus e da sabedoria, né, na vida deles. Então não vale a pena ficar esperando Deus resolver com o 20% que você dedica a Ele. Não. Ele tem que entrar em tudo. Ele tem que entrar em todas as áreas da sua vida. Porque é assim que Ele te esclarece. É assim que Ele pode te mostrar o caminho. Enquanto você mantém a sua vida em algumas áreas do seu jeito, em outras você é prejudicado. Coisas que Deus queria fazer há muitos anos atrás, não pôde fazer, porque você não se entregou a Ele. Mas a partir de hoje, se você quiser, a porta está aberta. Os céus estão abertos sobre a sua vida, para que você entre nesse lugar. Lugar dos filhos. Lugar preparado para os filhos de Deus. Quero começar aqui em Apocalipse, capítulo 19, versículo 11. Uma descrição de quem é esse Jesus, de quem é esse Salvador, e que no futuro ele virá dessa forma. Capítulo 19, versículo 11. Tomar uma água. Pode desligar. Está desligado aqui o ar? Acho que está, né? Está desligado. Vamos lá, versículo 11. E viu os céus abertos, e eis um cavalo branco. O que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo. Sobre a sua cabeça havia muitos diademas, muitas coroas, né? Colocaram uma coroa de espinho na cabeça de Jesus, mas agora ele tem muitas coroas, porque ele é rei no céu. Ele é rei na terra, ele é rei debaixo da terra, ele é o Senhor sobre todas as coisas. Não vai dar. Vamos lá. E os seus... Vamos lá. Os seus olhos... Agora você ligou. Agora que ligou. Estava desligado. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça
havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual ele se chama é Palavra de Deus. E seguiam nos exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestido de linho fino, branco e puro. Então esse é Jesus, esse é o Jesus que nós esperamos. Ele vem como Senhor, ele vem como Rei dos Reis. E aqui está falando, quem é ele? Ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores. Então, nessa noite, irmãos, eu não estava preparado para fazer o louvor aqui, né? Ministrar, fazer tudo quase que sozinho. Então, tem essa questão, né, do tempo. Mas hoje nós estamos aqui recebendo uma nova condição em Deus, para nós entrarmos nesse lugar. Eu não sei por que muitas vezes você está quieto, calado, porque o Espírito Santo te chama para glorificar o nome dEle. Quando você glorifica Jesus, você entra numa nova dimensão em Deus. Quando você diz glória a Jesus, você passa de um lugar onde é a sua vida para a vida dEle, está vivendo em você. Quando você diz glória a Jesus, Jesus Cristo é o Senhor, vai aumentando esse lugar. Quando você diz santo, santo e santo, você vai entrando na dimensão do céu. Então a presença de Deus, ela é real. Ele chama cada um de vocês para que você abra sua boca. Eu gritei tanto aqui hoje que eu estou até rouco. Mas vale a pena, porque nesse lugar a nossa voz é uma arma no mundo espiritual. Então ela opera coisas a nosso favor. As coisas não vão acontecer sem uma ação sua. Não vai adiantar esperar o próximo apóstolo, o próximo profeta, o próximo pregador que vai resolver a sua vida. É você quem vai entrar em Deus. Ele te chama para isso, ele não é irresponsável. Ele é um Deus responsável, ele cria filhos para agirem como filhos. Então ele te chama para que você entre nesse lugar. Então a presença de Deus é na adoração. É a coisa que eu mais tenho para falar aqui, porque desde que eu aceitei Jesus, eu adoro a Deus no meu quarto todos os dias. Eu entro nessa presença e eu fico lá, porque eu sei que é o meu lugar. Eu não quero viver a vida aqui da terra. E eu não quero mais nada aqui da terra. Eu não quero conhecimento humano, eu quero conhecimento do céu. Eu quero só buscar as coisas lá do alto. É lá de onde vem o meu socorro. Mas eu falo para você que enquanto você não abrir a sua boca, enquanto você não se dedicar a Jesus de corpo e alma, muitas coisas vão estar paralisadas na sua vida. E Deus vai esperar, e o tempo vai passar, e você vai começar a se desesperar. Porque é isso que acontece com o cristão que não assume a sua posição diante de Deus. Ele fica num lugar deserto, um lugar onde não encontra respostas. Não. O deserto é assim, você olha para lá, tem areia, você olha para lá, tem areia, para lá só tem areia. Você não encontra nada, fica perdido. Mas Deus não quer isso. O amor de Deus hoje, Ele te cura. Ele quer te mostrar que existe um caminho, e esse caminho envolve você. Você. Ele chama você para se posicionar nele. E nesse lugar, Ele pode operar maravilhas na sua vida. Grandes coisas te esperam nesse lugar. Grandes coisas, uma renovação no seu espírito. Ele é muito mais que uma religião, Ele é o Senhor. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É o Senhor nos céus, na terra, debaixo da terra. Ele é o Senhor. Ele foi lá aos espíritos em prisão para pregar. Para a misericórdia chegar, aqueles que morreram lá nos dias de Noé, né? Para todos Deus quer salvar, para todos Ele ofereceu o amor dEle, para todos, para todos. Jesus morreu na cruz por todos os pecados, mas para receber isso, a pessoa precisa caminhar para Ele. A pessoa precisa decidir que quer um Salvador. Enquanto você é o seu próprio Salvador, sua vida não vai para lugar nenhum. Mas quando você entra nele, quando você reconhece Ele, olha, todos os seus dias já estão contados. Não importa quantos dias aqui na terra você tem. Ele quer te mostrar isso. Ele quer te dar segurança. Ele quer te mostrar, vale a pena viver. Porque você tem mais tantos dias, tanto tempo. E você vai estar no amor dEle. Você vai estar produzindo frutos. Os frutos é o que Deus espera de nós.
Imagina se você tem um filho. Você tem 2 filhos aqui. Qual que é o filho que você vai falar, olha, esse aí está fazendo bem? Aquele que chega com você, para você, cheio de frutos, ou aquele que chega sem nenhum? Não é verdade? Os frutos são o que Deus espera de nós. Então, Ele dá toda a condição para nós produzirmos esses frutos. Ele cria as condições. Então, quando você lê a Bíblia, lá a palavra vai entrando dentro de você, te restaurando, te renovando, te transformando, para você dar fruto, para você ter mais dele aqui na terra. Amém? Aleluia! Glória a Jesus, glória a Jesus. Vale a pena, glória a Jesus, vale a pena. Lá na sua casa pode estar a maior confusão, mas quando você se levanta, glória a Jesus, eu te exalto, Jesus, aleluia. Glória ao seu nome, Jesus. Quando você passa tempo nesse lugar, Ele faz o mar, a tempestade se acalmar. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Ele traz a vida do céu para cada um de nós. Ele é um Deus que é Senhor sobre todas as coisas. E se você buscar Ele de todo o seu coração, em qualquer situação, Ele ouvirá e Ele virá para você com o Espírito Santo. Ele escuta tudo o que você pede, tudo. Mas muitas coisas Ele precisa te esclarecer. E a forma dele te esclarecer é quando você se dedica na presença dele. Ele vai trazendo o esclarecimento, vai trazendo a luz nas trevas da nossa própria vida. Aqueles lugares que estão obscuros, Deus quer iluminar. Aqueles lugares que não estão produzindo fruto, Deus quer trazer fruto. Deus quer mostrar como fazer, como produzir fruto. Imagina que existem milhões de pessoas no mundo morrendo sem Jesus, esperando que você receba o amor de Deus. E quando o amor de Deus entrar profundamente no seu coração, você vai ter um amor grande também pelos perdidos. Porque esse amor é o rio de água viva, ele não fica só em você, ele vai fluindo. Ele vai fluindo. E a vontade de Deus é salvar. A vontade de Deus é libertar o mundo. Ele precisa de você. Ele chama você. É assim que você vai produzir frutos. Amando onde você não é amado. Perdoando. Agindo com misericórdia onde as pessoas não merecem misericórdia. Oferecendo a sua mão para ajudar onde ninguém te ajudou. Você agindo como um bom samaritano. Você fazendo o bem onde não tinha ninguém mais fazendo o bem. É você ali, é Deus ali com você. É Deus agindo com você. Se você buscar a Ele de todo o seu coração, nas suas maiores necessidades virá a resposta. Nas suas maiores necessidades, Ele vai estar pronto para te dizer, filho meu, não temas. Ele vai estar pronto para te dizer, filha minha, nunca te deixarei, jamais te desampararei. Deus está pronto para dizer isso. Deus está pronto para operar no seu coração. Está pronto. Precisamos edificar o altar de oração. O apóstolo Robson falou aqui tanto sobre oração, não é? Nós precisamos edificar esse altar, irmãos, na igreja. A igreja é um lugar de filhos, é um lugar de santos. Isso aqui não é uma religião, isso é um culto ao Jesus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Aqui não é uma religião, não é um lugar só para resolver seus problemas. É um lugar para você se santificar, para você se derramar e ser mudado, ser transformado. Igrejas que não têm o poder de Deus, os demônios já estão sentados no altar. Eles ficam lá, as pessoas não recebem nada. Ano após ano, uma vida de derrota. Mas Deus não quer isso para nós. Ele quer abrir os caminhos para nós entrarmos. Nós andarmos com coragem na direção correta, no caminho que Ele tem para nós, caminho de segurança e paz. Nesse caminho nós não tropeçaremos. Esse caminho, ele vai te levar à vida de Deus.
Ele é verdadeiro, Ele é verdadeiro. O Senhor abriu as portas para nós. Ele tirou de sobre nós todo o peso. Ele tirou de sobre as nossas vidas todo falso entendimento, toda confusão. A religião traz confusão. A religião prende o homem num lugar de fracasso. Jesus Cristo é vida, Jesus Cristo liberta. Jesus é a nossa liberdade. Então nós precisamos edificar esse altar de oração nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias. Tudo que você aprendeu aqui no evento, aplique na sua casa. Tenha o seu lugar de oração todos os dias. Volte para lá, não importa quantas vezes. Volte para lá, volte para lá, volte para lá. Não importa quanto tempo passe. É lá que estão as respostas. É lá nesse lugar que está a sabedoria do céu para você. Quando Salomão decidiu receber sabedoria do céu, ele recebeu tudo. E nós temos essa promessa. Se nós buscarmos em primeiro lugar o Senhor, as outras coisas necessárias, elas vão vir, porque Deus sabe do que nós precisamos. Então, através do altar criado lá no nosso lar, aqui na igreja se manifesta a unção. A unção é resultado do altar. O altar que você tem na sua casa, você vem com ele para a igreja. Quando você entra na presença de Deus e você não percebe, você não sente nada, falta um amadurecimento. Falta ter um amadurecimento de quem é o Senhor, de como o Espírito Santo quer estar em você hoje para te dar força, para te transformar todos os dias, para que você viva o você real, que é o seu espírito. Você não é o seu homem natural, você é o seu espírito. Mas para você viver, você precisa dele. Você precisa do Espírito Santo todos os dias. Então, quando você tem um altar na sua casa, fica mais fácil a palavra de Deus fluir dentro de você aqui no culto. Então, coisas que você tem pedido em oração que você nem esperava. Às vezes, num momento de adoração, Deus fala com você. O Espírito Santo fala dentro de você porque Ele não espera nada. Ele não quer esperar, Ele não está esperando para te dar as respostas. Mas será que Ele vai encontrar fé na sua vida na hora que Ele vier com as respostas? É isso que Deus está querendo. Que você tenha fé, que você creia, que você reforce a sua fé todos os dias lá no seu tempo de oração. Que você reforce as promessas. Senhor, eu te agradeço porque eu tenho as suas promessas. E elas se cumprirão na minha vida. Quando você vai todos os dias fazendo esse ciclo de fé, porque o justo viverá pela fé, não é? Você vai estabelecendo um ciclo. Então você já não tem mais preocupação nenhuma com o tempo, porque você tem a certeza de que Deus virá e vai operar o milagre necessário. Uma pessoa que não ora, ela não intercede, e também não intercede, ela vira uma pessoa egoísta, que quer viver sempre do seu jeito, resolver tudo só do seu jeito. Ela quer fazer só o que interessa para ela. Uma pessoa que não passa tempo em oração não é capaz de servir a Deus como Deus quer. Ela serve a Deus, e mesmo que ela sirva a Deus, ela serve como ela quer. Então ela estabelece as prioridades dela na vida. E ela vai fazendo tudo de acordo com o que ela quer. Mas Deus não é assim. Ele tem as prioridades dele. E Ele quer colocar no nosso coração as prioridades dele. Às vezes você fica com raiva de uma pessoa lá no seu trabalho, mas a prioridade de Deus é salvar ela. A prioridade dela não é te vingar. A prioridade de Deus não é te vingar. A prioridade de Deus para ela é salvar ela. Então a prioridade de Deus vale muito mais que a nossa. Se nós vivemos nas prioridades dele, nós vamos ter uma vida muito operante, uma fé operante. Então não vale a pena, irmãos, não vale a pena perder mais tempo. Não vale a pena tentar viver do seu jeito, viva do jeito de Deus. Receba a palavra dele e viva. Mesmo quando ela serve, ela faz só o que é a própria vontade. É nos momentos de oração que damos condição ao Espírito Santo de nos guiar, nos revelar a verdade. Então não existe vida com Deus sem tempo gasto com Deus.
Mas cada dia a gente vai descobrindo que mais e mais e mais e mais e mais tempo gasto com Deus. Mais e mais e mais e mais. Não vai parar. Por quê? Por que isso? Porque de acordo com a obra que Deus tem na sua vida, Ele está fazendo as transformações. O Espírito Santo está fazendo isso. Ele está pegando o seu velho homem e pondo ele lá morto. Está matando o seu velho homem. E está trazendo um novo. É um novo que vai se manifestar. Por isso, mais e mais e mais e mais dele. E lá, no mais e mais e mais, as respostas todas estão lá. Todas. O justo viverá pela fé. Esse é o nosso lugar, viver pela fé, confiar totalmente em Jesus. Porque o sacrifício dele, irmãos, foi completo. O sacrifício de Jesus na cruz, quando ele disse, está consumado, quer dizer que ele pagou por todos os nossos erros e pecados, todos que nós já cometemos. Ele já pagou por eles. A palavra que ele falou foi essa, lá na cruz. Está consumado quer dizer, tudo está pago. A dívida está paga. Então você não tem dívida nenhuma com Deus. Você tem condição de entrar lá na presença dele, receber tudo dele. A herança de filho aqui na terra, ela é sua. Ela é sua. Ela é real, está para se manifestar aqui todos os dias. Tudo que você quiser é seu, de Deus. A alegria do Senhor é a sua força. Na presença dele você encontra abundância de paz. Ele é o Senhor, ele é real, ele é real. Deus está interessado nas primícias. De quê? Não do nosso dízimo principalmente, mas principalmente do nosso coração. São as primícias do nosso coração que trazem ele para fazer, olha, eis-me aqui, filho. O que é que você precisa? O que é que você quer? Quando você entrega as primícias do seu coração, você já está lá no lugar pronto para você. É assim que você entra nesse lugar pronto para nós. Esse lugar de renúncia. Esse lugar onde você perde a sua vida, mas você perde o temporal para ganhar o eterno. Tudo que você está perdendo é só temporal, não vale a pena. Não vale a pena gastar mais tempo com aquelas coisas. Não vale a pena gastar mais tempo com distrações. Vale muito a pena gastar tempo com Jesus. Jesus é o Senhor. Jesus quer entrar na sua casa. Jesus quer mudar o seu marido. Jesus quer mudar a sua esposa. Jesus quer mudar a sua condição. Jesus quer transformar os seus filhos. Aquilo que você pede, Ele só te pede uma coisa, se renda. Se renda a Ele para que Ele possa fazer o que Ele quer hoje. Hoje. Se vivemos de acordo com a nossa cabeça e os nossos pensamentos naturais, nós chegaremos no céu de mãos vazias, ou talvez nunca entraremos lá. Pessoas pensam que estão paradas quando não estão buscando a Deus, estão resolvendo um monte de coisa na vida, mas não tem tempo para Jesus. Eles pensam que estão parados, mas na verdade eles estão retrocedendo. Eles estão dando lugar à carne. Cada vez mais carne, carne, carne. Uma hora essa pessoa pode até perder a salvação, porque ela pode extinguir o Espírito. Isso é muito sério. A vida de Deus é para frente, irmãos. Ande para frente, ande para Jesus, vá para Ele, busque a Ele. Não importa nada mais, nada mais. Não importa o que você entende ou o que você não entende. Lá no lugar de santidade você entenderá. Lá é o lugar onde Ele vai transformar água em vinho. Lá onde Ele vai fazer os milagres acontecerem. Lá Ele vai mudar todo o seu entendimento. Quando a sua mente natural for transformada pela sua mente espiritual, aí você vai fazer as obras de Deus aqui na terra, que vão ser maravilhosas. Você pede cura para Deus, mas Ele quer curar através de você. Olha só, Ele quer entrar em tudo. Ele quer entrar em tudo. Você pede prosperidade para Deus, mas Ele quer entrar através de você e abençoar outros. Ele quer fazer tanto. Abra o seu coração hoje, para que Ele venha trazer a condição nova. É o Espírito Santo quem faz isso. Porque quando nós obedecemos ao Espírito Santo, nós abrimos a condição para que Deus faça o que Ele nos prometeu. Tudo o que nós escolhemos, renunciar a nós mesmos e obedecer a Deus, está aberta ali a condição para que Deus venha fazer aquilo que Ele promete. Então vale muito a pena, não é verdade?
Talvez você não tenha sido curado no último evento. Comece a pensar, não sei se funciona, né? Esperar em Deus, mas a verdade é essa, que quando você vai atrás de milagres, talvez você pode não ver os milagres, mas quando você vai atrás de Jesus, quando você segue Jesus, com certeza você encontrará os milagres. Está entendendo? Se você for atrás de Jesus na sua vida, você vai encontrar os milagres. Então não precisa ir em lugar nenhum, vá para Jesus. Vá para Jesus, entre nele. Entre na presença dele. Ele tem tudo de bom e de melhor para você. O justo viverá pela fé. Hebreus 11:1, a fé é a certeza daquilo que esperamos. É a prova das coisas que não vemos. Pela fé nós entramos num lugar de pronto, de feito. É um lugar de segurança. A fé é a certeza das coisas que esperamos. É a convicção dos fatos que nós não vemos, que não são visíveis. Não importa se é visível ou não. Se Deus te prometeu, Ele é poderoso para cumprir. Ele é um Deus de promessas. Quando Ele promete, então Ele fala, meu filho, agora entre na fé. Entre na caminhada da fé. A caminhada da fé ela é gloriosa. Na caminhada da fé você entra criança e sai adulto. Não é criança normal, não, criança espiritual. Você entra criança espiritual, sai adulto espiritual. Você entra imaturo espiritual e sai maduro espiritual. Porque a fé opera a transformação que Deus quer. É por isso que nós vivemos pela fé. Nós não podemos viver em nós mesmos. Nós não podemos escolher do nosso jeito na vida. Nós precisamos escolher do jeito de Deus. Todas as suas decisões, coloque Jesus em primeiro lugar. Até Ele falar. Enquanto Ele não falar, não tome a decisão. Se estamos caminhando para Jesus, estamos caminhando para os milagres. Dele vem a nossa provisão. Se for um milagre de provisão, vem de Deus. Porque Deus te dá sabedoria sobrenatural para adquirir as riquezas. Quem estava aqui no evento, o apóstolo orou, né, a respeito disso. Uma sabedoria do céu para adquirir riquezas. Ele quem dá a liberdade, Ele é quem cura. Vem tudo dele. Nós podemos confiar nele. Podemos descansar nele. Em João, capítulo 8, versículo 36, diz isso. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. De que Jesus quer nos libertar? Desse mundo. Ele quer nos libertar de uma vida sem sentido. Uma vida de culto em culto, culto em culto, culto em culto. Para uma vida de santificado em santificado, santificado em santificado. Uma vida gloriosa de gloriosa em gloriosa, gloriosa em gloriosa. Você já entra aqui com a alegria do Senhor. Você já sabe que vem dele a sua salvação. A fé produz isso, irmãos. A fé não produz confusão, porque Ele é quem nos liberta de toda e qualquer confusão. Vamos mais sobre mais uma coisa aqui em Lucas capítulo 1, versículo 68, a respeito dessa profecia do sacerdote, né, Zacarias. Lucas 1. Versículo 68. E ele disse assim, aqui, bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos. Você tem algum inimigo? Você tem os demônios estão lutando contra você e você está desesperado? Não. Jesus já veio para nos livrar de todos os nossos inimigos, todos. Já tirou deles qualquer autoridade. Irmão, você não precisa ter medo de nada. Você só precisa descansar em Deus. Você é livre das mãos de todos os que nos aborrecem, para manifestar misericórdia a nossos pais e para lembrar-se do seu santo concerto e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados das mãos dos nossos inimigos, os serviríamos sem temor, em santidade
e justiça perante Ele, todos os dias da nossa vida. Então a vida de Deus está aí. As mãos dele já estão estendidas para te abençoar. Ele só pede que você entre. Ele só pede que ele te chama para que você entre. Num lugar onde ele faz tudo para você. Num lugar onde ele te acolhe. Num lugar onde ele te ama. Um amor profundo. Um amor transformador. Então Moisés, ele subiu lá na nuvem da glória, né, que estava no monte. Êxodo capítulo 24, versículo 15. Tem a descrição aqui, né, de Moisés, quando ele subiu na presença de Deus. Né? Capítulo 24, versículo 15. Diz assim: E subindo Moisés o monte, a nuvem cobriu o monte, e habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias, e ao 7º dia chamou o Senhor a Moisés do meio da nuvem, e o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor, no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Então era como se tivesse um fogo ali, não é? O fogo de Deus, o fogo da glória de Deus naquele lugar. Então, como eu disse aqui no início, né? Hoje nós entramos na presença do Senhor como filhos. Nós temos esse lugar garantido. E o fogo do Espírito Santo, ele queima dentro de nós, ele queima toda a palha, ele queima tudo aquilo que não presta. E é assim que ele leva cada um de nós para um lugar de um despertar. Despertar. De falar, eu não quero dedicar 10% da minha vida, 20% a Deus, eu quero dedicar tudo a Deus. Tudo a Deus. Essa é a obra do Espírito Santo. Ele te leva para esse lugar de tudo. De tudo. Porque Ele tem tudo de bom e de melhor para você. A maior revelação que nós podemos ter na vida é a do amor de Deus por nós. É o amor dele que traz a misericórdia. É através desse amor que nós podemos ser transformados hoje. Receba o amor dele nessa noite. Receba a graça dele nessa noite. Receba a virtude do Espírito Santo nessa noite. Vou terminar aqui com Mateus 25, versículo 14. Mateus 25, versículo 14. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos.
E eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco que foste fiel, sobre muito te colocarei. Entre no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis que com eles ganhei outros 2 talentos. E disse-lhe o seu senhor: bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que receberam 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntaste onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabes o que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu, e com juros. Tira-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Então, irmãos, essa parábola, ela é muito esclarecedora a respeito do que você precisa escolher fazer com a sua vida aqui na terra. Precisa fazer a escolha correta de andar com Jesus de verdade. Porque um dia, o próprio Deus, Ele vai estar diante de cada um de nós, perguntando a respeito dos frutos daquilo que Ele te deu, da vida que Ele tem te dado, da condição que Ele tem te dado, do amor que Ele tem derramado sobre você, do perdão que Ele tem te dado, da justiça que Ele tem feito por você. Ele vai te perguntar: o que é que você escolheu fazer com sua vida? Esse era o talento, né? Então nós não precisamos ser como esse que ganhou 1 talento. Nós temos que ser como o que ganhou mais. Nós podemos escolher ser o que ganhou mais. Não importa o ano que você está da sua vida, você tem todo o seu tempo para falar: Jesus, entra em tudo, seja tudo para mim, seja Senhor, seja Rei na minha vida.